Então vou fazer agora uma breve explicação sobre como preencher o documento de requisitos. Então a ideia aqui é que você é um analista de sistemas, um cliente te procurou para resolver um determinado problema, ele quer que você desenvolva um software, desenvolva um sistema que resolva o problema dele. Então, a partir do momento que você definiu a forma de trabalho, você tentou levantar os requisitos, seja através de uma entrevista, seja através de um questionário, seja através de uma observação, o resultado final da sua etapa de análise poderia ser um documento de requisitos. Então, aqui na internet existem vários modelos de documento de requisitos. Eu estou colocando uma proposta para vocês e que vai servir de apoio para o desenvolvimento do trabalho prático da disciplina. Tá? Então, tudo começa pela definição do nome do sistema, que é um nome fictício que você vai dar, tá? Pode dar o nome que você quiser, por exemplo, gerenciador de laboratórios, gerenciador de supermercados, ou então um nome, por exemplo, Cislab, Cis alguma coisa. Então, o nome você decide qual colocar, tá? Como é a primeira versão, a ideia aqui é colocar a versão 1.0, à medida que você for utilizando, você pode alterar essa versão aqui. Coloque o seu nome, né, como sendo responsável pelo documento. Aqui é interessante a gente manter um histórico de revisões, né? Então, toda vez que você atualizar o documento, você coloca a data, a versão desse documento, a principal descrição sobre o que foi alterado e quem fez as alterações. Então, aqui tem uns exemplos, né? Esse documento é todinho baseado num exemplo de um sistema, que depois vocês vão perceber qual é. Então, tudo começa com a versão inicial do documento, depois a revisão do documento, definição da versão final e por aí vai. Então, considerando que o trabalho, esse documento, ele será entregue na última semana da disciplina, nessa última semana vocês atualizam esse histórico, vão atualizando à medida que vão trabalhando, e a última atualização, teoricamente, seria a versão final que vocês enviaram e depois a correção do professor ou do tutor. Então, aqui você deve alterar, ok? Depois de criar esse documento, você deve clicar com o botão direito em cima desse índice e pedir para atualizar. Então, depois de tudo pronto, volta no índice, clica no botão direito, atualiza campo, atualizar o índice inteiro, que aí ele atualiza páginas, ele atualiza outros itens que você tenha colocado aqui. Repete o nome do sistema, observa aqui no cabeçalho, dá 2 cliques no cabeçalho para você alterar também, que você coloca o nome do sistema. Aqui já está falando que é um documento de requisitos, aqui você coloca o nome da empresa se você quiser, né? A versão do documento, uma data, né? Pode ser a data atual e a versão do documento. Dá 2 cliques para voltar para o documento original. Repete o nome do sistema. Aqui tem uma explicação, né? Esse documento destina-se aos clientes, engenheiros, gerentes envolvidos no desenvolvimento do sistema, doravante referido como XXX. Aí você coloca o nome do seu sistema. Coloca qual que é o propósito desse documento. Basicamente, que você vai alterar pouca coisa, né? Verifica se tem algum outro propósito ou não. Mas, no geral, é isso mesmo. O documento ele apresenta a descrição do serviço e funções que o sistema a ser desenvolvido deve prover. Tá? Aqui, o escopo do produto, você vai ter que alterar isso aqui, porque esse documento de requisitos é um exemplo, é baseado num exemplo de um sistema de ferramenta de gerenciamento de aprendizagem. Então, nesse caso aqui, o escopo do produto o projeto consiste na construção de uma ferramenta para gerenciamento de aprendizagem, Learning Management System, que possa atender os requisitos da empresa X no fator de educação à distância. O projeto visa auxiliar o sistema de ensino através de ferramentas síncronas e assíncronas. Então, esse escopo aqui é bem definido para esse projeto. Se você for desenvolver um sistema de supermercado, se você for desenvolver um sistema de gerenciamento de padaria, por exemplo, sei lá. Então, o escopo ele já é outro, né? Qual que é a finalidade do sistema? O que a pessoa vai poder fazer com esse sistema? Qual que é o objetivo desse sistema? Qual que é o escopo desse sistema? Então, coloca aqui, tá? Tem alguma coisa que não faz parte do escopo desse projeto? Por exemplo, instalar em configuração do ambiente tecnológico não será feito nesse projeto, será feito por uma outra equipe, por exemplo, será feito pelo próprio cliente. Então, se isso acontecer, você pode colocar aqui também. A concepção do sistema, como que esse sistema foi criado. Então, foram utilizados dois métodos para que pudessem ser obtidos os requisitos. Então, nesse caso aqui,
Até você chegar nesse documento de requisitos, o que você fez? Basicamente você fez levantamento de requisitos. Como que foi esse levantamento de requisitos? Aqui tem um exemplo, né, que foi feita uma consulta com o especialista, mas você poderia descrever que foi feita uma entrevista, foi feita uma entrevista com quem, de que jeito, a que hora, que data. Então, informações sobre levantamento de requisitos você pode colocar aqui, tá? Existe alguma convenção, termo, abreviação para o seu sistema? Vamos supor que é um sistema que ele usa alguns nomes, alguns termos que são específicos desse sistema e só quem está trabalhando com esse sistema é que sabe. Então você coloca aqui, coloca a convenção, coloca o termo, se tem uma abreviação, coloca a abreviação e que palavra, qual frase ela representa e por aí vai. Aqui você vai começar a identificar os requisitos. Então, cada requisito será unicamente identificado nesse formato, né? O tipo do requisito e o número dele. O tipo aqui é se ele é funcional ou se ele não é funcional, tá? Aqui você não precisa mexer, é só você analisar que, nesse caso, os requisitos eles são considerados essenciais, importantes ou desejáveis. Na hora que você especificar cada requisito, você vai ter que falar se ele é essencial, se ele é importante, se ele é desejável. Basta ler aqui que você vai entender direitinho, tá? Aqui algumas referências que foram utilizadas para criar esse documento. Então, se você utilizou outras referências para criar o seu documento, você coloca aqui, tá? Aqui é a visão geral do documento, o que a seção 1 apresenta, a seção 2 apresenta. Então, se você mudou alguma coisa aqui, você atualiza. Aqui vai começar a descrição geral do sistema, né? Então você coloca quais são os usuários. Aqui eu coloquei alguns usuários dessa minha proposta. Então tem o usuário em si, tem um administrador, tem um coordenador, tem a secretaria, tem os professores e os alunos. Você pode criar um exemplo que tenha um ator só, que tenha 2 atores, né? 2 usuários, não tem problema, tá? Pode ser uma coisa bem mais simples, mas que você consiga terminar com sucesso. Aqui abrangências termos similares. Nesse caso aqui, você vai explicar de forma um pouco resumida o que o sistema vai fazer, o que ele abrange, né? Então aqui também precisa atualizar. Aqui, nesse caso, eu coloquei alguns sistemas similares. Por exemplo, já existem sistemas de gerenciamento de aprendizagem online. Por exemplo, AulaNet, WebAula, Teleduc. Como essa proposta de criar um novo sistema, que eu estou colocando alguns sistemas similares. Só para o usuário que for ler o documento, ele ficar ciente que isso está acontecendo. Agora, não necessariamente você vai ter essa parte, tá? Só se você quiser colocar, e se for importante, né? Aqui se tem alguma suposição, se tem alguma dependência, né? Por exemplo, o cliente será responsável pela aquisição de infraestrutura. O cliente será responsável pela disponibilização de recursos de hardware e software. Então, aqui você tem que pensar numa situação que vai existir e você coloca essas suposições ou dependências. Pode ser que elas não existam também, tá? E aqui você realmente vai colocar os requisitos funcionais e não funcionais do seu sistema baseado na aula dessa semana 2. Você descreve os requisitos funcionais dessa forma. Requisito funcional 001, requisito funcional 002, requisito funcional 003 e por aí vai, né? E aqui você descreve cada um desses requisitos conforme já aprendido. Aqui entram os requisitos não funcionais, né? Você pode atualizar toda essa parte. Eu coloquei algumas propostas já fixas, você pode alterar se for necessário. O requisito de segurança, que normalmente todo sistema tem, você pode especificar como que vai ser essa segurança, requisitos de interface, requisitos operacionais. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de requisitos não opcionais, você pode acrescentar outros ou retirar esses aqui, tá? Retirar eles ou atualizá-los, não tem problema nenhum. A próxima e última parte é a criação de casos de uso. Então, baseado na análise que você fez, você deve identificar os usuários e a partir de agora você vai criar os casos de uso. Então, você deve fazer os casos de uso na ferramenta sugerida ou em outra ferramenta e colocar a figura aqui. Então, nesse exemplo aqui, a gente fez vários casos de uso relacionados com cada usuário. Você não precisa fazer isso, você pode fazer um caso de uso bem simples. Tá? Por exemplo, esse caso de uso relacionado com o usuário aqui já seria suficiente, né? Como esse sistema, como esse documento de requisitos é de um sistema que possui várias pessoas, vários atores envolvidos, esse caso aqui a gente criou casos de uso separados por atores, mas não precisava ter feito isso.
tá? Então aqui tem o do usuário, do administrador, né, coordenador, secretaria. Você pode ter um só desse, não tem problema nenhum, certo? Para terminar, você vai descrever um caso de uso. Não precisa descrever todos, vocês escolhem alguns para descrever, tá? Descreve os principais, um ou dois no máximo, não precisa mais do que isso. Qual que é o modelo? CDU, que é caso de uso, né? Caso de uso, qual que é o nome do caso de uso? Enviar mensagem. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo esse caso de uso aqui, enviar mensagem, está relacionado com o ator usuário cadastrado. Então, o usuário cadastrado pode enviar mensagem no sistema. Como que funciona? Qual que é o ator relacionado? O usuário cadastrado, como vocês viram. Qual que é a prioridade? Essencial. Aí vocês vão ter que voltar lá em cima, onde que a gente descreve deixa eu achar aqui para vocês verem. Aqui, prioridades e requisitos. Então, o que é um requisito essencial? É o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento, ou seja, são requisitos imprescindíveis tendo que ser implementados impreterivelmente. Outros tipos de requisitos, de prioridade de requisitos. Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de maneira insatisfatória, ou seja, devem ser implementados, mas se não for, o sistema poderá ser implantado mesmo assim. E desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, podendo funcionar de forma satisfatória sem ele. Então, você sempre que for colocar a especificação de um caso de uso, volta aqui nas prioridades e define que tipo de prioridade seu caso de uso vai ter. Então, voltando aqui embaixo, ele é essencial, então sem ele o sistema não funciona. Quais são os requisitos associados? Então, vamos supor que ele está relacionado a um requisito funcional 44. Então, quem está lendo o documento, ele pode voltar aqui na descrição dos requisitos funcionais. Ele vai encontrar aqui o requisito funcional, por exemplo, 44, e esse requisito vai estar descrevendo essa situação, tá? Outro requisito associado, requisito não funcional, segue 1. Aí a gente volta onde está descrito os requisitos, onde estão descritos os requisitos não funcionais, né? Então, no caso ali, o 01, que é de segurança, segue 01. O que ele significa? O usuário autorizado deverá efetuar logon no sistema para poder realizar as operações de manutenção de cadastro. Caso de uso selecionados, caso de uso 1, caso de uso 32, caso de uso 33, por exemplo. Tá? Quais são as entradas e pré-condições? O usuário deve estar logado. Então, para ele poder enviar uma mensagem, já que esse caso de uso é de enviar mensagem, a pré-condição é que o usuário esteja logado. Qual que é a saída ou pós-condição? É a finalização do caso de uso, que é o destinatário recebe a mensagem. Então, o usuário enviou a mensagem. Primeiro, o usuário tinha que estar logado, ele enviou a mensagem, e a conclusão, o destinatário recebe a mensagem. E que você especifique o fluxo principal desse caso de uso. Então, primeiramente, o usuário efetua uma busca pelo nome do destinatário, o sistema procura em sua base de dados os usuários que contém a palavra-chave fornecida, o usuário seleciona itens no resultado, o usuário preenche o assunto e o corpo, o usuário envia mensagem. Observe que antes disso tudo, o usuário tinha que estar logado. E a conclusão disso tudo é que o destinatário vai receber a mensagem. Então, isso tudo para esse caso de uso, enviar a mensagem. Aí, se você analisar outro caso de uso, manter aula. Então, vamos verificar onde que está esse caso de uso, manter aula. Manter aula está relacionado com o usuário cadastrado, né? Então, vamos lá no ator usuário cadastrado. Manter aula, usuário cadastrado. Usuário cadastrado, manter aula. Olha, observe que eu não encontrei esse caso de uso. Pode estar desatualizado o documento. Então, isso não pode acontecer, né? Então, eu vou ter que voltar aqui e vou ter que criar alterar esse diagrama de caso de uso e colocar o manter aula. Vamos só verificar se ele não está em outro lugar. Manter aula. Quem mantém aula é o professor.
Então pode ser que o usuário cadastrado seja um professor e o professor está mantendo a aula. Poderia ser, mas então o certo é colocar que o ator relacionado é o ator professor, tá? Então só uma dica. Então vamos ver o que está acontecendo. Prioridade ela é essencial. Requisitos associados 44, tem que lá ver o que é o 44. Requisito não opcional segue 01. Qual que é a entrada? O usuário deve estar logado. Qual que é a saída? O destinatário recebe mensagem. Aqui a gente duplicou as informações, né? Então ignora essa parte não existe. Porque eu teria que descrever um outro caso de uso. Vamos ficar só nesse aqui mesmo por enquanto. Então você escolhe um ou dois casos de uso principais para você descrever dessa forma que eu coloquei aqui, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor ou com o tutor.